falando de proprioceptores. O que eu falei de proprioceptores ontem? Eu falei que quando a gente tem uma lesão, a primeira coisa que a gente perde é propriocepção. Qualquer dúvida, temos um exemplo aqui do francês que estava contando com a perna ficar bobo, que você volta a ter que mexer. Mas todo mundo já deve ter tido alguma lesãozinha, engessou alguma coisa, fez uma microcirurgia, sei lá. Parece que está tudo desligado depois. Concorda, Júnior? O Júnior fez uma das lesões piores que eu vi toda a minha vida. Eu tenho salvo até hoje o raio-x dele. Se alguém me contasse, eu não acreditava. É horrível. O joelho tem um pra cá. O joelho seria assim, né? Tem um aqui e o outro tá assim. Deslocado ainda, né? Horroroso. Então quem já teve uma lesão, já fez uma cirurgia, percebe que a primeira coisa que a gente perde é essa falta de comunicação. Não é que assim, eu faço o movimento direitinho, só que tá sem força, eu tento ir e não vai. Não é isso. Você não sabe nem aonde você coloca o pé, ele fica besta, ele fica bobo. A gente comentou um pouquinho sobre isso. Até então, tudo que a gente falou o tempo inteiro, a gente falou sobre... O movimento não é criado a partir de um impulso cerebral que eu dou, e sim uma regulação das forças que estão acontecendo neste corpo nesse momento, a qual ele está sendo sujeito. Então, quando alguém, por exemplo, está andando, existe uma inércia, que essa é uma força que pode ser usada para gerar loads em algum lugar, isso pode ser qualquer outra situação diferente. A gravidade o tempo inteiro me dá load, o chão o tempo inteiro me dá load, meu próprio peso influencia nisso. Centro de gravidade, a relação que eu tenho com ele, tá? Por exemplo, o fato de eu jogar o peso para essa perna aqui está me dando load em alguns lugares. Se eu invertesse, provavelmente estaria. Provavelmente não, isso vai acontecer, ele vai deslocar essa informação. Alguns vão ser ativados, outros vão dar uma descansada aí. No fundo, o movimento é inteiro integrado. É que alguns têm participação maior, outros têm participação menor. Até expliquei um pouquinho do abdominal ontem, que até quando a gente flexiona o tronco de alguma forma, o abdômen ajuda na desaceleração desse movimento, via fáscia lombar. E tudo isso aí é coordenado por proprioceptores. Imagina os proprioceptores como sendo grandes maestros que estão lá regendo uma orquestra o tempo inteiro, e a orquestra é composta por todas as partes do corpo humano. Se a gente já concluiu que a gente, sobre função humana, sabe, vai lá, boa vontade, 10, 15%, os proprioceptores é um campo que a gente sabe muito pouco. Então, eu vou passar o que a gente sabe até agora, mas aí tem muito espaço para a gente estudar ainda, talvez seja um campo até para a gente já levantar uma antena e falar como é que será que a gente pode começar a gerar mais informação a partir disso. É claro que é um campo que é difícil a gente estudar sem uma ciência de laboratório, vamos dizer assim, porque vai nos faltar recursos, mas talvez a interpretação das pesquisas que vão sendo feitas sob essa ótica que a gente já conhece seja uma tarefa para a gente hoje. Então, a gente não tem que desconectar do que é feito em outros lugares, mas tentar sempre dar leituras e roupagens novas para as informações que nos chegam. Então, vamos falar um pouquinho. Eu separei aqui no papel aqui alguns detalhes que eu quero passar para vocês, como são muitas coisas assim, sobre várias, eu deixei escrito aqui até para não guardar tudo isso aqui. Mas aqui é um campo que efetivamente carece ainda de muita informação. Paralelo a isso, a gente criou uns chapeuzinhos aqui. Cada um com o nome de um dos proprioceptores que nós vamos falar aqui. Esse aqui é o corpúsculo de Pacini. Então vamos apresentar o corpúsculo de Pacini para as pessoas aqui. O corpúsculo de Pacini, basicamente, ele vai reagir a mudanças de velocidade. É isso, ele está lá para detectar mudanças de velocidade. Então, se nós estamos variando a velocidade, ele está lá informando, aumentou, desacelerou, aumentou mais um pouco, mudou, ficou estável, mas acelerou de novo. Ele está dando essa informação para o nosso sistema. Onde que ele vive? Onde que você vai encontrar os corpúsculos de Pacini? Você vai encontrar os corpúsculos de Pacini dentro da cápsula articular, principalmente nas articulações mais distais. Quais são as... O que é distal, o que é proximal aqui? Explica para nós. Proximal está mais próximo da tua linha média, da tua linha central do teu tronco. Distal está mais para periferia. Então, os distal são os braços e as pernas. Se tiver aqui nesse caminho, a gente vai chamar de distal.
estiver aqui nesse caminho que nós estamos falando próximo. Então, por exemplo, no joelho tem bastante corpúsculo de Pacini. Na L4, L5 talvez não tenha tanto, mas tem. Acho que é espalhado pelo corpo inteiro. Esses especificamente estão mais nas regiões distais. Qual que é o limiar de ativação desse corpúsculo de Pacini? O limiar dele é muito baixo, ou seja, qualquer pequena variação ele detecta. E qual que é a adaptação desse corpúsculo? Muito rápida. Ou seja, se você não der uma informação nova para ele desliga. Então assim, eu fiz uma mudança de velocidade e permaneci constante, ele desliga. Ele indica desaceleração e aceleração. Então se você não estiver constante, ele vai desligar. Beleza? Léo, dê um médico pra gente. Vamos pro próximo. Corpúsculo de Pacini. Corpúsculo de Golgi-Mazzoni. A gente vai falar muito dos órgãos tendinosos de Golgi, sabe que o Golgi descobriu mais coisas que não são órgãos tendinosos. É um corpúsculo de Golgi-Mazzoni. Ele está localizado também na cápsula articular. Aqui espalhado por todas as cápsulas articulares mesmo. E ele é ativado por o que nós vamos chamar de compressão perpendicular da cápsula ou forças de cisalhamento. Então, por exemplo, no joelho, não quando eu faço esta compressão aqui, eu faço isso. Tá? Então esse aqui ele vai responder a essa força. Tem uma força aqui fora do meu eixo axial que está atuando nesse momento. Ele não responde à tensão, ou seja, a estiramento, a tração. Ele vai responder sempre a esse tipo de força de cisalhamento. Ele tem um limiar de ativação moderado. Então, se eu só fizer um negocinho aqui no meu joelho, ele nem percebe. Porém, à medida que eu vou aumentando essa informação, ele vai ficando mais sensível e ele vai me dando uma resposta mais precisa. Por quê? Segurança. Porque à medida que eu vou chegando no limite articular, ele precisa avisar o tempo inteiro: galera, pega leve aí que o negócio vai dar ruim. É mais ou menos isso que ele faz. O nível de adaptação dele é baixo. Então, ele demora para se adaptar. Então, ele meio que, uma vez que ele demora para ser ativado, ou seja, você precisa ter uma amplitude relativa para ele começar a ativar, mas a partir do momento que ele é ativado, ele mantém essa informação por muito tempo. Ou seja, olha, o joelho ainda está ali naquela posição que eu indiquei aquela hora. Ele fica passando essa informação, ele não desliga, ele está sendo ativado. Beleza? Corpúsculo Golgi-Mazzoni. Vai lá. É você mesmo. O cara veio de Manaus. Você é agraciado aí. Vamos lá. Terminações de Ruffini. O que faz as terminações de Ruffini? Elas detectam variações de fluido dentro da articulação também. Essas terminações de Ruffini, elas estão dentro de todas as articulações do corpo, mais especificamente nas proximais. Ela também, por detectar essas variações de fluido, essa mudança do fluido articular, ela detecta a velocidade também. Então ela tem essa percepção voltada para variações de velocidade o tempo inteiro. O limiar de ativação dela, como ela está espalhada no corpo inteiro, em locais diferentes do corpo, dependendo do local que ela tem um limiar de ativação muito baixo, ou seja, qualquer mínima variação de velocidade ela vai dar essa informação. Dependendo do lugar que ela tem, que não gera problema, ela demora um pouquinho mais para ser ativada. A adaptação dela é muito baixa também, então uma vez ativado, ela fica mandando essa informação o tempo inteiro dessa variação de velocidade. Terminações nervosas livres. Bom, o que são terminações nervosas livres? São os nervos que estão espalhados ao longo de todo o sistema. Nós temos terminações nervosas espalhadas pelo corpo inteiro. Então aqui não tem uma localização específica, em tudo que é lugar a gente colhe essas informações. Esse daqui é o que a gente vai chamar entre os proprioceptores, um dos que menos informações nós temos.
carece ainda de um pouco de estudo, porque eles são variáveis, eles têm funções diferentes, estão localizados em lugares diferentes, vão responder a situações diferentes. Estão localizados nos ligamentos da... Opa, peraí, falei rápido. Estão localizados em casos, ligamentos, na pele, em tudo em qualquer lugar. Eles vão sentir calor, frio, por exemplo, queimadura, você joga um ácido aqui, reações químicas. Eles vão sentir se você comprimiu, se você estendeu, se você acelerou. Eles são uma informação global do corpo. A gente tem 3 sistemas que falam com o corpo inteiro. É o sistema nervoso, o sistema circulatório e o sistema facial. Como eu falei, o corpo é todo revestido por face e isso dá uma informação de integração do sistema. Enquanto, por exemplo, aquele negócio na cápsula dá uma informação localizada, esses são sistemas que dão informação integral do corpo humano. Por ter esse sistema, a lógica dele não é ficar falando se você tem mais ou menos velocidade, ele não tem diferenças muito de limiar de ativação, não sei o quê. A ideia é dar a noção geral do sistema. Fechou? Deixa eu mudar esse negócio aqui. Terminações ligamentares de Golgi. Pelo nome, eles estão aonde? Nos ligamentos. Então são os proprioceptores que estão nos ligamentos. E eles, nesse caso, eles vão dar informação de estiramento. Então, esse estiramento desses ligamentos, ele vai te dar essa informação. Pensando em ligamento que efetivamente não é uma estrutura feita para ter muita flexibilidade, ele é uma estrutura que é feita para preservar a articulação, o formato dela, né? Qual que seria uma principal função dele? Proteção. A proteção. Então, se a principal função dele é a proteção, ele tem limiar desde o começo, para já te avisar que você está sendo, e ele vai aumentando progressivamente o disparo dele à medida que a ação vai aumentando. Porque a função dele é exatamente que você não passe do ponto, e ele vai graduando isso daqui, ó. Legal, começou a flexão do joelho, está aumentando, vai dar merda. Então, e quando a gente fala de zona de transformação, essa é a zona de transformação da merda, ele que avisa. Vai dar merda, fique esperto que vai dar merda. Pensando nessa lógica, ele tem 2 funções praticamente, a da segurança e a de dar uma informação constante do que está acontecendo. Então, é meio que fica de um sobre-alerta, olha, esse aqui flexionou, esse aqui estendeu, esse aqui não sei o que, ele vai coordenando isso daqui. E à medida que vai dando merda, ele vai só graduando mais, vai gritando cada vez mais alto. Beleza? Alguém perguntou alguma coisa? Órgãos tendinosos de Golgi. Bom, os órgãos tendinosos de Golgi talvez um dos que a gente mais estuda. Ele sente a tensão na musculatura. Só que essa tensão que ele sente na musculatura, ele não consegue muito diferenciar se essa tensão ela é de estiramento, ou de compressão, ou de flexão, ou de qualquer outra coisa. Ele não percebe, ele percebe que tem uma força passando ali. Então é essa a informação que ele vai dar. Ele está localizado, pelo nome, onde ele está localizado? Nos tendões. Então nos tendões nós temos bastante desses órgãos. Como musculaturas estão localizadas em locais diferentes, tem funções um pouco diferentes, embora respondam igual, ele também tem diferenças de limiares. Tem alguns que têm um limiar mais alto, outros têm um limiar mais baixo, depende da localização que ele vai estar. Então o que ele faz? Basicamente, ele dá informação sobre movimento. Ou seja, tensão, excêntrico, ele não diferencia. Então, o que ele vai falar? Se mexeu muito, mexeu pouco, eu sinto que tem tensão maior. Se eu estico um pouquinho, tem uma tensão no meu braço. Se traciona mais, a tensão só tende a aumentar, ele vai me dar essa informação. Não podemos deixar o pastel sem o boné, né, gente? Chega lá, vai andar lá no bairro dele, por exemplo. Como é que foi esses bonés aí, pastel? Eu cheguei lá, a barreira não. De abarreira, foi? É assim, né? Usando pra trás. Ah, tô usando pra trás. Olha aí, eu mostro pra ver não, né? Ó, é muito estilo, né? De lado. Não é de lado? Como é que o Neymar usa o E essa são metade da cabeça. detalhe da cabeça?
Okay? Moda com pastel. E as fibras do fluxo neuromuscular. Aí você fala, pô, mas fibra do fluxo? Fibra não é músculo, então, mas eles têm a função de passar informação. E a gente vai considerar proprioceptor, a gente vai além daquela lógica de proprioceptor que passaram para a gente vai entender tudo que promove informação no sistema, vamos chamar de proprioceptor, cada um da sua forma. Ele vai aqui dar informação de estiramento e informação de velocidade. São duas coisas que as fibras do fluxo muscular dão de informação para a gente. Onde que elas estão localizadas? Músculos. O limiar delas, assim como das outras, ele pode ser baixo, como ele pode ser alto, mas uma vez ativado ele permanece mandando informação para o músculo. Tá certo? Vamos ver quem a gente vai agraciar, E a face? A face, como eu disse, também é um sistema integrado. É um sistema que, assim como as terminações nervosas. Vamos lá. Vamos organizar aqui. Cadê o Pacini? Pacini. Gold Mazzoni. Terminações de Pacini. Cadê o Pacini? Terminações nervosas livres. Terminações de Gold Mazzoni. Não, terminações de gravidade de Gold. Órgãos tendinosos de Gold. Física do povo muscular. E fácil. Ó, aqui está o nosso musical. Proprioceptores, uma salva de palmas para os nossos proprioceptores. Como podemos perceber claramente, eles são diferentes entre eles. Essa é a primeira observação que a gente percebe. São diferentes, uns são mais sensíveis, outros menos. Os mais centrais, outros distais. Uns mais perto do coração, outros mais longe. A vida é assim. Os mais dispersos. Vamos ver essa brincadeira aqui. Brincadeira aqui. Essa é a primeira vez que eu faço isso aqui, então vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente refaz e o pastel paga 10. É bom todo mundo acertar. O que nós vamos brincar aqui? A primeira coisa que eu comecei a falar foi: quando temos uma lesão, a primeira coisa que a gente perde é a comunicação dos proprioceptores. Então esses caras aí tem que falar entre eles. Tá? Vocês têm que ter uma comunicação entre vocês aí. O que vai acontecer? Então o cara aluno chegou pra gente e ele acabou de ter uma lesão no joelho. Vamos pensar numa lesão de ligamento cruzado anterior, que não é tão incomum. Todo mundo aqui já se deparou com alguém com uma lesão de ligamento cruzado anterior. Embora não sei se vocês atenderam na vida, tenho certeza que de alguma forma vocês ligaram com alguém, conheceram alguém que tem isso. Então é uma lesão comum, um bom exemplo para a gente. Qual é a primeira... O que eu falei ontem sobre o cara, vamos supor, ele teve a lesão, fez uma cirurgia, dia 1. O que eu falei que ele precisava fazer? Estimular a propriocepção. Estimular a propriocepção, porque foi exatamente o que ele perdeu. Qual é a indicação do médico? Gelo, não sei o quê. E aí quando a gente começa a fazer as talas, fisioterapia, não sei o quê, uma coisa muito comum que a gente tem lá são exercícios em isometria. Não é isso que a gente tem? Lembra que eu falei do resultado da menina que ela antecipou, sei lá, 3, 4 meses a previsão? Porque ela não dá. Vamos tentar entender o que aconteceu agora com ela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar algum exercício. Como é que chama o negócio lá? Cadeirinha chinesa. Cadeirinha chinesa. O que é a cadeirinha chinesa? Mostra lá pra gente. Vamos pensar na cadeirinha chinesa. Que é isso aqui, ó. Certo? Então o cara vai ficar 30 segundos aí. Olha, 30 segundos é essa informação. Então, o nosso paciente foi recomendado a ele ficar 30 segundos nessa, com vista de recuperação.
A gente sabe que o nosso principal problema nessa hora é a comunicação dos proprioceptores. Porque sem eles a gente não desenvolve força, sem eles a gente não desenvolve coordenação, sem eles a gente não desenvolve velocidade, sem eles não desenvolve nada. A gente está completamente perdido na regulação do nosso movimento. Então o que eu vou passar para cada um de vocês, o que acontece com cada um de vocês quando a gente vai na academia chinesa. E assim, em 30 segundos, se você não faz nada, como a gente faz aqui? Se você não faz nada, a sua ativação é baixa, você sente. Você não foi estimulado. Então, é um exercício que não falou com você. Lembra? Vamos supor assim. Ele mede variação de velocidade. Ali tem variação de velocidade? Não. Então, ele sente. Tá? É só um exemplo. Então, se, por exemplo, ele tem uma ativação baixa relacionada a isso, você fica de pé. E se você tem uma ativação alta relacionada a isso, você fica de pé em cima do murinho. Fechou? Então eu vou passar para cada um de vocês o que você faz. 6. Entendeu o que você faz? Senhor, isso. Isso sentado, isso pé. Calma. Bom, isso sentado, isso de pé, isso muito bom. Você é isso. Sentado, isso de pé, isso muito. De pé, você. Ok? Isso sentado, isso de pé, isso em cima do murinho. Isso aqui sentado, isso aqui de pé, isso aqui em cima do murinho. Beleza. Isso aqui sentado, de pé, em cima do murinho. Isso aqui sentado, de pé, isso aqui em cima do murinho. Fechou? Então vamos lá. Dado que eu acabei de explicar aqui, a gente pode recordar. O sujeito faz variação e ele detecta a variação de velocidade. A menor variação de velocidade, ele já vai ser estimulado. Porém, ele se adapta muito rápido. Se você não variar nada, ele dorme. Esse rapaz aqui, ele percebe flexão, mas ele percebe principalmente as variações da flexão. Ele, quanto maior vai chegando na amplitude máxima, mais ele vai sendo ativado, até que ele começa a gritar. Essa senhorita aqui, ela mede velocidade também. Tudo bem que ela mede velocidade da parte proximal e o fluido. É através dos fluidos que ele dá essa variação de velocidade. Então, como você está nas porções distais, você é um Pacini que está no joelho, beleza? Você é um Gojo Mazzoni que também está no joelho. Mas como você trabalha nas porções proximais, eu vou deixar você como o Fini que está no quadril. Tudo bem? Terminações da banda livre você pode estar em toda parte. Se você pode estar em toda parte, estamos falando de joelho, ele está no joelho. Certo? Terminações ligamentosas de Gold, como ele é um ligamento, e nós estamos falando de lesão do ligamento cruzado anterior, ele está exatamente ali, no cruzado anterior. O que ele avalia? Estiramento. Isso é tudo. Você dá informação do sistema como um todo. Tá? Variação de velocidade, flexão, força de cisalhamento, estiramento. O senhor se ele está no tendão, vamos usar nesse caso o tendão do reto femoral. Deixou aqui na patela, tendão patelar. O que ele entende? Ele entende tensão, mas não necessariamente ele sabe se ela é contração, se ela é estiramento. Ele sabe que está rolando tensão ali dentro. Cláudio varia, que é a fibra muscular, está na fibra muscular, ou seja, ele está no reto femoral nesse caso, nesse exemplo. Tá? Ele vai responder a variação de velocidade e estiramento. Tá certo? E o senhor da face também dá uma informação geral, uma explicação geral. O senhor está no reto femoral, eu te falei que era isso, na verdade era isso. Tá? Okay. Ele
ele vai entender o estiramento, se o reto femoral foi estirado ou não, e ele vai graduando à medida que isso daí vai tendo estímulos cada vez maior desse estiramento. Então vamos pensar em 30 segundos desse tipo de exercício, que provavelmente seria muito recomendado dentro do nosso, ou não. É normal que as pessoas recomendem um tipo de exercício desse para reabilitar? É normal? Soa estranho para vocês? Então vamos lá. O cara vai entrar em ação, assim que eu bater palma, cada um com sua função, beleza? Cada um se ativa ou dorme de acordo com o estímulo que recebeu, beleza? Vamos lá? Nossa, se você errar de novo, continua sentado aí. Quem está sentado, está sentado. Então, um exercício que a gente tinha que ser estimulado pra caramba, que a gente está pensando em reabilitar o sujeito, o cara não consegue fazer, ó. Ele não consegue falar com metade das pessoas aí. Ninguém foi extremamente estimulado. A maioria que foi estimulado porque alguns deles sempre vão ser estimulados. Tipo o Jorge, tipo o Leandro. Esses caras vão ser sempre estimulados. Por quê? Porque eles dão informação de qualquer coisa que acontece no sistema. Eles estão lá para isso. E por isso que eles são os caras que têm menos estudo, porque a gente não entende bem esse mecanismo. Mas a gente entende que eles estão sempre regulando essas informações. Agora, um cara que vai falar sobre variação de velocidade, foi estimulado? Não sei, eu estou parado ali, não. Um cara que vai ficar falando sobre variações de tensão, foi estimulado? Ele foi estimulado até o momento que eu paro. Na hora que eu parei, ele parou também. Tá? Vamos pensar agora se ao invés desse exercício fosse um agachamento. Tá certo? Então vamos lá para o agachamento, levanta todos aí. O que vai acontecer no agachamento? O senhor, seu paciente. O senhor é esse. O senhor, seu Amazônia. O senhor é esse. A senhora, dona Rufim. O senhor é esse. O senhor é esse aqui. O senhor é esse aqui. Tá. Vai, vou dar negócio. O senhor é esse. O senhor é esse. Então vamos pensar que nós vamos dar 10 agachamentos para as pessoas. Então, o exercício dela vai fazer 10 vezes agachamento. Vamos ver o que acontece quando eles fazem 10 agachamentos. Vamos lá? Todos foram estimulados. Todos. Aí você fala assim, pô, mas o cara acabou de operar. Vou dar isso aqui para ele? É, realmente. Pode ter outros riscos mecânicos, outras coisas. Estamos aqui só falando sobre a própria percepção. Então, o cara não acabou de operar, então o cara é um atleta. O atleta precisa de uma coordenação física, precisa que os proprioceptores dele estejam super bem treinados para ele produzir movimento efetivo, eficiente, coordenado. Ele precisa. Então, um agachamento faz sentido fazer. Um exercício isométrico dá essa resposta. Deve todo mundo aí pode dizer. Não tem problema. Numa boa reabilitação, talvez a gente fazer 10 agachamentos no joelho que o ligamento não suporta, às vezes, esse estímulo, pode ser um problema. Outro tipo de problema. Não é um problema no sentido proprioceptivo, mas é um problema no sentido que, como teve uma perda de comunicação, eu talvez não consiga desacelerar o suficiente que eu preciso para impedir que a cirurgia vá para o saco. É claro que a gente pode graduar todo e qualquer exercício com as famosíssimas 10 observações. Então, isso aqui é agachamento? Agachamento no range inicial. Você falar para o seu médico, isso aqui eu posso fazer? Ele vai falar, isso aqui você pode. Isso aqui é um agachamento para mim. Se eu pensar aqui, meu centro de gravidade desce só Deus. Tá? Então a gente também pode começar, porque pelo menos eu começo um caminho proprioceptivo já aqui. Mas olha que coisa interessante. Vamos pensar nos mesmos proprioceptores, nos mesmos lugares que eles estão. Mas nós vamos pensar para um exercício que não tenha absolutamente nada a ver com isso. Qual seria esse exercício? Uma prancha. Será que eu consigo reabilitar uma prancha? Reabilitar um joelho utilizando prancha? Será que é seguro reabilitar um joelho utilizando prancha? Então vamos pensar na prancha estática, tá? O que acontece na prancha estática? Olha esse. Olha esse. Olha esse. Esse é esse, tá? Esse.
O senhor. É esse. O senhor é esse. O senhor é esse. E o senhor é esse. Vamos lá? Pode ocupar seus espaços aí. O que aconteceu? Se eu errei, pode levantar também. Ou menos ainda agora, ou seja, nos outros a gente tinha. Lembra que eu estou pensando? Não estou pensando só os caras que estão no joelho. É claro que em outros casos, no joelho, na posição de prancha, 30 segundos parado, só esses caras aqui, porque eles não dão informação se está quente, esse aqui está quente, se está frio. Ele está doidão lá, ele está lá. Por isso que ele foi bem representado no mundo do jogo. E esse aqui, por a minha perna estar estendida, de alguma forma, a face do reto femoral está me dando essa informação. Ela não está me dando informação lá em cima. Porque está lá paradinho lá, eu estou lá na prancha. Agora se eu colocar um pouquinho de movimento nessa prancha, como seria um movimento? Pastel, mostra uma prancha de frente e trás. Se eu só pedir esse movimento aqui, ó, o que será que acontece agora na sequência? Não é esse? Não é esse aqui? Não é esse? Vamos lá? Pode tomar seus lugares. De novo. Será que dá pra gente explicar? Vamos tentar. O cara é o Pacini. Pacini você avalia o que, Pacini? Velocidade. Quando a gente está fazendo prancha lá, estou só no meu joelho. Você vai sentir variação de velocidade lá. Quanto maior a aumentação de amplitude, mais velocidade você sente. O senhor é quem? Corpúsculo de Golgi Mazzoni. O que o senhor sente? Flexão e deslizamento. Você sente essa força contrária ao joelho. O senhor pode descer, o senhor não sente tanto. Vou só refazer. Ele sente essa direção da força, mas ela não é, como não tem grandes flexões no joelho, ele não está lá em cima. Por exemplo, senhora, terminações de bufilho. Senhora está onde? No quadril. Então, o quadril, subindo e descendo lá, ele vai falar o tempo inteiro. O quadril é importante para a reabilitação do LCA? É extremamente importante, porque tudo que ele faz influencia o joelho. O senhor quem é? O senhor é o doidão, né? O que acontece com ele? Ele sentiu se está rápido, se está devagar, se tem estiramento, se não tem, se esquentou, se deu calor. Se o ar-condicionado está muito gelado, ele está sentindo tudo, todas as informações ele está mandando. Quando tem movimento, ele tem mais gama de. Por que algumas horas eu não mando ele subir? Porque se não tem movimento, ele não está falando. Se tem estiramento, se tem compressão, se tem cesariamento, ele não faz. Ele está só falando se está quente, se está frio, se está coçando. É isso que ele está lhe dando informação. O senhor quer? O que o senhor faz? Estiramento do ligamento. Estiramento do ligamento, certo. O senhor está estimulado aí? Imagino nem tanto. Porque não tem muito. Ah, o senhor está na frente, né? É verdade. Então, pudesse aí um pouquinho. Verdade. O senhor não está tão estimulado assim. O senhor, o que o senhor faz? Eu sinto tudo, só que eu não sei definir se é bom. Você não fez tudo, você tem Tensão, isso. Você não sabe se ela é assim ou assim e tal. É isso que está acontecendo no seu muscular. Como a gente tem bastante oscilação nisso daqui, ele está recebendo bastante informação do senhor. Está fazendo o quê? Eu detecto estiramento do músculo e variação de velocidade. Certo. O senhor está estimulado? Estimulado. Bastante? Bastante. Super excitado. Sua face. O que é a face? Integrar tecidos, nível de condução, de ativação. Principalmente estiramentos. Isso. E aí você tem estiramento lá no muito. O que a gente observa aqui de legal? Comparado com o agachamento, que era um exercício que estimulava muito os nossos proprioceptores, que era uma busca que a gente iria, mas ela expunha de alguma forma o ligamento cruzado anterior que acabou de ser operado. Você percebe que exatamente o cara que está aqui, ó, no ligamento, ele não foi tão solicitado. Mas ele está solicitado, ele sente que tem um movimento ali, que quando a gente precisa reabilitar, a gente não precisa ir diretamente no ponto da reabilitação, num primeiro momento, porque a gente expõe o problema no primeiro momento.
Mas, de acordo com toda a coordenação do movimento que a gente faz, a gente começa a estimular tudo que vai dar suporte de proteção para aquele ponto que está lesionado. Tá? Para isso, a isometria é um péssimo negócio. A gente não obtém o resultado que a gente quer com a isometria do ponto de vista proprioceptivo. Uma atividade que acabou de certa forma sendo distante, ou a prancha ali, se você for ver, não tem flexão de joelho, certo? Eu estou, de alguma forma, eu estou preservando ali a região. Ela falou com todos os proprioceptores que estão no joelho, não deixou nenhum sentado. E principalmente o lugar onde ainda está mais vulnerável estava um pouquinho preservado, que é o caso lá do ligamento cruzado anterior. A gente pode extrair informação, a gente pode abusar disso para outras situações. Em vez de a gente fazer a prancha, o que mais a gente poderia fazer? Vamos pensar, sugere algum exercício aí que a gente poderia colocar aqui e ver o que aconteceria com os nossos proprioceptores. Tá, o Cláudio pensou no good morning lá, no bom dia. Estamos fazendo isso daqui. Senhor Pacini, o que o senhor faz? Variação de velocidade. Variação de velocidade. Na sua cápsula articular, certo? O senhor está onde? No joelho. Lá no joelho. Distal. Certo. Lá na cápsula do joelho. Você tem variação de velocidade aqui? Um pouquinho. Um pouquinho. Então, levanta só. Só levanta. Tá, embaixo. O senhor faz o quê? Flexões diariamente. Legal. Você tem isso aqui? Tem. Essa força aqui ela te joga para trás, faz. Isso aí, você vai gritar, você vai falar, opa, tá galera, deixa eu falar um pouquinho aqui, eu saio do lugar. O senhor pode até subir mais. Moço, o senhor faz o quê? Variação de velocidade no quadril. No quadril. Aqui você tem variação de velocidade no quadril? Muito ou pouco? Muito. Não, vai pra cima. Senhor? Bom, eu sim. Ele é doidão, tá? Você tá doidão? O senhor tá onde? No corpo inteiro. Não. O senhor em específico, tem vários irmãos assim, então é tipo os lemmings, tem um monte igual você. O senhor está exatamente aonde? Mais no joelho. Agora o senhor está no joelho. Nessa hora aqui você tem muita informação no joelho. Até a velocidade, né? Só de pé. Ele, por exemplo, não tem flexão e extensão do joelho, tem algumas coisas que não estão acontecendo. Que ele não está dando essa informação. O senhor faz o quê? Estiramento do ligamento. Estiramento do ligamento. Qual ligamento? Cruzado anterior. Isso aqui está exigindo do ligamento cruzado anterior alguma coisa? Não. Então se mantém sentado aí. Senhor? O senhor está onde? No mentorship. Na cena. Ele está no tendão do reto femoral. Aí o senhor está. Guarda essa frase. E o senhor sente o quê? Variação de tensão. Guarda também essa frase. A outra que tem que responder. Ele tem variação de tensão aqui no... Tem. Principalmente na extensão do quadril aqui, ela vai exigir dele. Então o senhor pode ter de pé. De pé. Senhor quem é? O uso da fibra muscular. O senhor está onde? Estou na fibra muscular. Ao longo do corpo. O que o senhor faz? Detecto a extensão dos músculos e detecto variação de velocidade. Extensão dos músculos, variação do... O senhor está nesse exato instante aonde? Próximo do joelho. Não. Muscular femoral. O senhor está sendo ativado nessa hora? Estou sendo ativado. Muito pouco? Pouco. Se levar bem o quadril para frente, muito. Muito. Tem variação de tensão de velocidade. O senhor quem é? Sua face. Face de quem? Face do quadríceps. Do resto femoral, perdão. O senhor faz o quê? Bom, a gente mede a variação de tensão e também a integração de tecidos. Legal. Você sente que você está sendo estimulado aí? Eu vou aqui com o meu vizinho, que dependendo do nível de Isso extensão... acontece com ele, acontece com Isso você. aí. Pode subir lá do lado dele. Então o que a gente tem aqui? Um exercício um pouquinho interessante da gente começar a brincar quando a gente pensa de ligamento cruzado anterior. Por quê? Porque ele é o cara de maior risco. Ele é o cara que está mais fraquinho. Você deve trocar de mais claro. Você é o cara que está mais fraquinho. Se dependendo do estímulo que ele recebe agora aqui, ele é o primeiro que se perde. Você concorda aqui que teve um corte do ligamento? Essa comunicação é a primeira que se perdeu? Ele está no ligamento que foi cisalhado. Porque esse cara que está na cápsula, só lesionou o ligamento, ele ainda tem uma comunicação. Esse cara que está na cápsula, esse que está no reto femoral, ele não perdeu essa comunicação.
Ele perdeu a comunicação com ele. Todos perderam a comunicação com ele. Ele que está no ligamento cruzado anterior. Então, talvez dentro dessa ótica, ó, isso aqui é uma estratégia bem interessante de proteção desses caras aqui, mas com um bom estímulo. Qual que seria um segundo passo? Colocar algumas coisas talvez que estimulem um pouquinho mais eles três. Por fim, começar a focar o que estimula esse cara aqui. Um land, por exemplo, exatamente. Mas um land estimula muito ele. Então o próximo passo poderia ser com alguma outra coisa. Dois para trás, né? Uma rotação da coluna com o pé na frente. Pé. Oi? Só uma rotação ali da Extensão, rotação da coluna com o pé na frente, o pé na frente, o pé atrás. a rotação da coluna? Com extensão. A extensão da coluna, porque a rotação exige do ligamento cruzado anterior. Mas se ele não tiver flexionado, o joelho até que não é tanto. Né? Sim, a gente está pensando pensando no ligamento com o plano sagital. Tá. Quando a gente faz isso aqui pela orientação dele, deixa eu só pensar uma coisa. Quando eu rodar, quando eu fizer essa rotação, ele é muito exigido, quando eu fizer isso aqui, ele não é. Tá? Oi? Pelos protocolos de fisioterapia e tal, quando eles dizem que, sei lá, demora de 2 a 3 semanas para o ligamento se recompor, por exemplo, ou o tendão também, aí vale a pena respeitar isso de certa forma e, por exemplo, deixar de lado mesmo durante essas 2 semanas. Mas é exatamente isso que eu falei, né? É assim, existe uma coisa que é uma reconstrução, existe alguma coisa que tem que ser cicatrizada, e se ela sofrer uma tensão, ela vai estourar, como se fosse uma costura mesmo. Ela não está lá super firme, ela vai estourar, ela não está para trás, a gente não quer andar para trás. Né? Mas existe um monte de ligamento que pode ser estimulado para quando a gente começar a estimular ele, esses caras aqui já estão voando. E esses caras vão ajudar ele, porque imagina que agora todo mundo aqui dando suporte para ele operando. É muito mais fácil do que você que está parado há um tempão e começa a se desestimular, porque o que acontece com o cara aqui? Está com a muleta, não está dobrando o joelho, está jogando coisas para o outro lado, esses caras aqui vão deixando de ser estimulados. Eles vão perdendo o tempo que ele ficou imobilizado, o tempo que você for o pé no chão, um monte de cara aqui não está nem dormindo, já está hibernando. Então, no primeiro momento, esse cara perde a comunicação, com a falta de treino, vocês vão perder a comunicação. Daqui a pouco você uma bosta, que é a hora que o cara libera você para pôr o pé no chão, sabe? Você percebe que ele é idiota. Mas ele não está idiota só no ponto dele, ele está idiota com qualquer coisa. Você roda, ele não funciona, ele está totalmente estático. Então, imagina que enquanto você está preservando este tecido que não reabilitou, você continua estimulando esses caras aqui. A hora que esse tecido agora reabilitou, está firme, ele aguenta ser estimulado, que eu vou usar esse cara. Todos esses caras aqui dão suporte para ele. Porque todos trabalham juntos. Porque assim, não é que enquanto ele está sentado, você está fazendo, vocês não trabalham juntos. É que naquele momento ele não precisa participar, mas você precisa. Só que quando você for fazer um, por exemplo, o cara que quem mede velocidade aqui? Todos esses caras aqui, quando você for exigir ele num lunge para frente, por exemplo, vocês também estão ativados. Então você imagina que todos vocês conseguem detectar melhor a variação de velocidade. Mas Júnior, pega nós vamos aumentar a amplitude aqui, já começa a ficar esperto. Você está avisando ele. Porque essa informação é coordenada. E é esse o ponto que a gente não sabe como é feito. Como é que esses caras? Esses caras não tem comunicação o quê? Você não tem cérebro ali? Você avisa ele sabe o que fazer? Então foi isso que chamou a atenção da fisioterapia, daquela história que eu contei da minha aluna, que, embora o protocolo dela era para 8 meses, em 4 meses ela estava jogando squash. Porque o problema não estava só nessa pergunta que você fez. Eu suponho que o cara dá 2, 3 semanas para o ponto realmente aguentar. Por uma questão de cicatrização. Cicatrização. Você tem um machucado aqui, você sabe que ele está cicatrizando, você abre, ele abre. Mas chega uma hora que você fala porque ele não abre mais, certo? Até você deu o risquinho lá, que ali teve uma cicatriz, mas ela já funciona, não vai abrir mais. Não sei que você vai lá e corta de novo. Mas só por um estímulo normal, ele não abre. Ah, ótimo. Então, essa hora aqui você pode fazer tudo. Então, é isso que você falou, tem que ser respeitado. Seria uma insanidade não respeitar isso, exatamente. Qualquer cicatriz utiliza isso. Mas a partir do momento. É que é a forma como a fisioterapia monta o. Agora vamos imaginar. Vamos inverter o processo. Como é que seria o negócio? Quem já fez fisioterapia sabe bem como é que é. Então você vai ficar um monte de tempo sem colocar o pé no chão e não estimular nada. Você vai fazer no gelo, eletroestimulação e não sei o que. Então senta todo mundo aí.
É o que está acontecendo com vocês. Vocês já viram pesquisas desse treinamento? Tem pesquisa de treinamento que fala, por exemplo, que 3 semanas desse treinamento você pode perder até 40% de força. É uma pesquisa que eu vi. Então você imagina que você vai ficar 3 semanas porque teu médico falou que você não pode fazer nada, só gelo, não apoia o pé no chão, você está com muleta, então você está lá andando de muleta, seu pé não tem nem essa sensação de força de reação de solo, não tem um monte de situação. Então, vocês estão, cara, 3 semanas aqui, ó. Aí a gente passou as 3 semanas, você faz o quê? Ah, nós vamos fazer cadeira, extensora e isometria. Quem estava de pé a hora que eu fiz a cadeira chinesa? Vamos ficar de pé de novo. Foi isso mesmo. Foi isso aqui, né? Esses 4 caras começam a ter um estímulo. Nenhum tá lá em cima. Nenhum tá realmente estimulado. Os caras aí começam. E esses 4 continuam dormindo. O que é pior ainda que a porra da cadeira extensora. Levanta você. Esse cara também está sendo estimulado. Esse cara está sendo estimulado bastante. Por causa da posição da cadeira extensora. Ah, mas é só no final. Por isso que ele não está em cima da. Cada um manda ficar numa angulação que não é tão forte. Muito alongamento, né? Oi? Muito alongamento. Aí o cara vai lá pedir fazer muito alongamento na cadeia posterior, por exemplo. Não seria para esse alongamento de cadeia posterior? Quem ficaria de pé? Só esses dois. Eles falam tudo o tempo inteiro. Né? Você tem muito, porque nós estamos falando do resto mural. Esse cara sim fica de pé. Então você começa a entender por que o processo vai atrasando. Porque para a gente ter 100% para poder jogar uma bola, voltar a jogar tênis, sabe? Eu tenho que ter todas essas coordenações perfeitas. Porque senão eu ando um pouquinho pulso. Eu já estou todo torto, estou com dificuldade. Então a gente vai atrasando o processo, porque a gente não vai entendendo como o processo se desenvolve. O que é necessário? Se a gente entende que tudo vem... A gravidade mudou porque você se machucou? Não, ela está lá, você só não sabe coordenar ela. Esse é o primeiro fator, é coordenar essa força. Eu te empurro, você sabe o que essa energia não vai existir, você está, não, ela vai. Por que você cai quando você estiver machucado, ainda bobo, e a outra pessoa não vai cair? Ela sabe, opa, aqui eu vou coordenar, ajustar e equilibrar. Então esse é o ponto. E é isso que a mulher não entendia, que lá na fisioterapia, porque ela falou assim, se você já está nesse espaço de tempo, com tão pouco tempo de treino, significa que você está fazendo a lógica dela muito mais rápido. Agora, se ela entendesse a minha lógica, peraí, fala para ela que você fez isso, olhou para um lado, olhou para o outro. Vamos imaginar então, ligamento cruzado anterior novo. Olhei para um lado, olhei para o outro. Olhei para um lado, olhei para o outro. Quantos caras aqui seriam estimulados? Todos, né? Seu joelho vai todos os caras estimulados. Talvez nenhum lá em cima. Até porque quando a gente está machucado, a tendência não é fazer assim, ó. Se mexer só a cabeça, eu até sento. Você tem uma tendência. Aliás, se o senhor começa e a pessoa percebe que ela fica vulnerável, você vê que ela fica fazendo assim. Não. Por quê? Porque essa informação está chegando e ela não sabe lidar com ela. Mas ela não sabe lidar com ela, mas ela já soube o dia. Então é só refazer as conexões. Ela está refazendo as conexões. Lembra disso, amigão? Que eu fazia isso, eu respondia isso na cabeça. Lembra disso? Ó, vamos lá, vamos, tenta puxar na memória aí de novo. Eu vinha para cá, ó, a cabeça, você me dava esse suporte aqui, ó. Vou poder virar para lá. Entendeu? Essa é a lógica construtiva. Então, não sei se essa atividade aqui ilustrou um pouquinho vocês, mas eu acho que é uma forma da gente visualizar, ficar mais claro. Vocês vão lembrar disso mais da vida de vocês. O Nasce Bill, Quando o Cláudio falou do lunge, aí você falou, não, mas seria um passo. É um outro passo. Não, se seria um passo depois, mas acho que vocês dois pensaram no lunge com a perna operada. Se eu fizer o lunge com a outra perna, o pneu direito, se eu fizer o lunge com a esquerda, eu posso começar a fazer isso bem antes, né? Pode. Porque eu vou estar... Exatamente. Outra estratégia. Pode fazer uma... Começar a fazer, por exemplo, o movimento de prancha, só porque... deitar fica um pouco mais complicado fazer a prancha. Se for começar a fazer em pé, já começa a estimular e depois vai treinando. Sim, o começa na parede, né? Começa a estar na parede. Conseguir fazer isso antes.
pode ter outro lugar. O Land, lembra? O Land ele tem para frente, tem para trás, tem para o lado, tem rotação, tem graduações de amplitude, tem diversas coisas que a gente pode fazer. Isso para dar uma segurança para a pessoa, pode fazer o lante com a mão na parede também, para dar um ponto de apoio. Já falei. O Land na parede. Exatamente. O que a gente pode fazer também, o que a gente só pode lembrar, é que o fato de estar na perna de apoio não necessariamente implica que eu não vou expor você. Se eu fizer isso aqui, ó, eu exponho você pra caralho. Se eu fizer isso aqui, ó, eu exponho você pra caralho. Entendeu? Eu estava pensando no lance de Se eu fizer isso aqui, na flexão. dependendo da profundidade que eu vou, eu posso expor você pra caralho. Entendeu? Então, Eu trabalho na água, sabe? Oi? Eu trabalho na água. Trabalho na água. Trabalho na água seguindo a mesma lógica. É assim, entendendo como cada um funciona, então quando a gente for pensar agora, por que a gente pode pensar, vou trabalhar no movimento tridimensional, vou trabalhar força, vou trabalhar não sei o quê, por que eu não posso trabalhar órgãos tendinosos de Golgi? Por que eu não posso trabalhar Golgi masônico? Sabendo como ele funciona, eu posso criar um circuito que estimula ele. Sabendo como aquele lá funciona, o Pacini, eu crio um circuito que estimula ele. Ou, se eu puder, um circuito que estimule todos. Algumas horas um pouco mais, outras um pouco menos. Isso seria talvez um cenário. Mas todo o foco da escolha do meu exercício, para o lado que eu vou pulando, porque eu vai pensando num cenário X. Se é o cenário de reabilitação, ótimo. Eu sou reabilitado, tem um ponto claro que eu preciso reabilitar. Se é não é esporte de competição, se é o tênis. Cara, o cara é destro. Tem movimentos que ele faz mais do que outros. Então, que coordenação que eu tenho que estimular? Por outro lado, eu também tenho que pensar na compensação. Essas aqui não estão sendo estimuladas, elas estão muito mais. Como eu faço a compensação? Então, na prática, a gente sempre acaba equilibrando os dois lados. Mas tentar entender se na nossa divisão de treino, a gente não tem muito estímulo de um cara e pouco estímulo do outro. E mesmo que a gente faça variações de plano, de não sei o quê, talvez por alguma razão, um cara lá em específico normalmente não está bem estimulado. Então essa é a lógica. Se coordenação, se propriocepção é o maestro do movimento, nosso foco de estudo começa por aqui. Nossos estímulos começam por aqui. Então, você perguntou uma vez na nossa fotometria, né? A pergunta do aluno para você? Sim. Então antes aqui, por exemplo, a gente responde a eficiência da isometria. Ninguém vai ser superativado, alguns vão ser um pouco e muitos vão dormir. Isometria e conceito que você perguntou. Embora, óbvio, a resposta que eu dei lá, não sei se vocês lembram, não existe isometria. Existe sempre variação de movimento. Mas eu não sou idiota em entender que existe. Se a variação de movimento é pouca, podemos chamar isso de isometria. Então a resposta para ilustrar melhor seria exatamente essa. Não é um tempo perdido. Então prancha, por melhor que seja o exercício, põe movimento. Se isso já é bom lá, acrescenta coisas. Se você for ver para o joelho do cara, a prancha foi melhor do que a cadeira chinesa. Mais gente foi estimulada lá. Com mais segurança do que a porra da cadeira chinesa também. Então é isso. A ideia aqui é exatamente mostrar a importância da propriocepção, começar a fazer a gente pensar diferente, inclusive eu pensar diferente, porque é uma área de estudo que a gente ainda está caminhando. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o caminho está aqui. De que as chaves do castelo estão perdidas entre vocês aí. E o entendimento melhor disso vai fazer com que a gente comece a dar os resultados que a gente ainda não está dando. E quem trabalha lá com a gente sabe que assim, são pouquíssimos resultados que a gente não dá. Alguns dá, mas não dá exatamente 100%. Vacilar um pouquinho, a coisa anda para trás, sei lá. E eu acho que o segredo está aqui. Beleza? Dúvidas? Sim? Começou a ter uma teoria na cabeça, na hora de transformar isso em prática mesmo, para fazer as coisas acontecerem, vai começar a aparecer os detalhes do mundo. Exato. Na hora que a gente começar a pensar em cima disso, surge mais dúvidas, mas também surgem mais teorias. Porque a gente nunca nem sequer colocou uma luz aqui. Alguma vez você sentou na sua cadeira lá, montar um treino com o meu aluno das 6,
cara, fascínio vai ser um privilégio. A gente ouve órgãos tendinosos, hoje olha lá, o outro confuso neuromuscular, e outro que sabe lá. Já pensando aqui, meu carro, que é um cara que está com ligamento cruzado. Mas se for funcionando, Porque passivo é uma pessoa tem que estar colocando melhorar a atividade que ele faz. Legal, então, eu falei exatamente o que eu falei do tênis, né? Não estou falando de uma reabilitação, mas estou pensando num cara que faz uma atividade e ele precisa desenvolver melhor essa atividade. Se tudo parte do maestro, quanto mais eficiente for o maestro, mais ele gerencia a orquestra. Concorda? Se tem um maestro ruim, a orquestra inteira está ruim. Quando o maestro é ruim, a orquestra inteira está ruim. Se o maestro é bom, às vezes até o músico não tão bom vai. Agora, olha que coisa interessante que a gente não parou para pensar. Será que acontece na terceira idade? Acontece o quê? O que será que acontece na terceira idade? Normalmente, Como tudo que acontece no corpo. vai perdendo movimento e vai perdendo ativação. As pessoas param de se movimentar porque o dia a dia é muito sedentário. A maioria, né? E aí as atividades que estão propostas para elas também, em geral, acaba sendo meio over para elas não conseguem fazer os treinos tradicionais que a gente está acostumado. Mas será que uns treininhos de mexer para cá, mexer para lá, a vovó consegue fazer? E eu fiquei agora com uma dúvida, respondendo a sua pergunta. Quem é que declina primeiro? Boa. Se é a propriocepção ou se é a função do muscular? Ou se é Ou se é outra coisa. ou se a gente para de estimular e o resto é só consequência. Eu estou me perguntando isso agora. Quando você começa a ver isso, você começa a ver pessoas que elas têm... E aí quando você começa a entender um pouquinho melhor esse pouco conhecimento que a gente já tem, a gente começa a perceber pessoas que têm efetivamente dificuldades com determinados tipos de movimento. Essa pessoa, toda vez que eu ponho variação de velocidade, sai uma bosta. Com quem que eu falei? Quem é variação de velocidade aí? Eu falei com esses caras aí, ó. Esses caras aqui não estão trabalhando, não estão conseguindo desempenhar a tarefa deles. Pode ser até que hoje a gente tenha pouco recurso e pouca gama do que fazer. Mas o primeiro passo para andar é saber qual é o problema. Sabemos como estimulá-los, tentar estimular eles tridimensionalmente de todas as formas possíveis. Mas o nosso foco acaba virando esse, não mais se o bumbum está para cima. Porque pensa na sua avó, a preocupação do bumbum da sua avó é a menor que ela tem. A nossa área gira em torno da preocupação do bumbum, do peito, do não sei o quê. E por isso que a gente fala com 4% da população. E pensa, nossa expectativa de vida está aumentando muito. No Brasil hoje ela passa de 70 anos. E curioso que ela passa de 70 anos porque tem algumas partes do nosso país que sofrem de condições sanitárias muito precárias e que joga essa margem para baixo. Agora, se a gente pensar nas pessoas que chegam até a gente, elas têm mais de 80 anos hoje de expectativa de vida. E a tendência é que, assim, isso é expectativa de vida, mas ao longo da vida dessas pessoas, a expectativa pode crescer. Então, por exemplo, eu tenho 40, minha expectativa de vida hoje é 80. Não a minha expectativa, mas do brasileiro, da minha classe social. Mas quando eu tiver 50, se a expectativa subir para 90, pode ser que eu ganhei mais 10 anos de brinde. Se eu não tiver 60 e subiu para 100, também o tempo não passou para mim, proporcionalmente falando, eu estou sempre atrás de 40 anos. Então, é uma população que vai crescer muito. Essa população, diferente dos nossos avós, não passaram por academia. Então, para eles é mais difícil dar esse primeiro passo de entrada. Mas para a Alessandra, por exemplo, quando ela estiver com 60 anos, será que ela vai ter um bloqueio tão grande com a academia como tem o meu pai? Provavelmente não. Porque pertenceu ao nosso dia a dia. Só que, será que a academia, a Alessandra lá com seus 70 anos, cheia de dor, com dificuldade de andar e tal... Poxa. Bengalinha. Não, a Alessandra não, porque ela tá bem cuidada. Vovó Lelê.
Vamos pensar no Luciano, pronto. Ele já tá nessa fase. Eu já tô assim. Agora vamos imaginar, chega o Luciano lá, nós vamos pensar que a gente não é professor de educação física, tá? Vamos pensar alguém que não é da educação física. Porque a gente vive esse cenário, algumas coisas pra gente são familiares. Vamos pensar um engenheiro nuclear, sei lá. Tem um poder aquisitivo bom, mexe lá, é meio nerdão, tal, não sei o que, viveu a vida de nerd. De repente ganha uma puta grana, cria uns reatores, não sei o que, mas tá hoje com 80 anos, com dificuldade de locomoção, chega um professor lá, tipo o Jorge, assim, acelerado, vamos lá, ó, tem um treino aqui de peitoral, malandro, que vai ficar. Esse cara se sente confortável com isso daí? Agora explica para ele como o movimento é coordenado por instrutores, ao longo da vida a gente perde um pouco dessa comunicação, mas essa comunicação é uma via de mão dupla também, você estimula, começa a recuperar, e às vezes um pequeno ganho proprioceptivo vai te dar na sua qualidade de vida como um todo uma condição de operar a sua vida melhor e talvez brincar com o seu netinho hoje. Brincar com o netinho dele é muito mais importante que o peitoral dele, pode ter certeza absoluta. Entendeu? Conseguir ter autonomia geral, vai no banheiro, toma banho, se limpa, vai comprar comida no mercado, vai na padaria, consegue entrar e sair dentro do carro. Oi? Mexe no jardim. Cuida das plantas no jardim. Isso para ele vai falar muito mais do que... E aí, vamos tentar dar um shape nesse bíceps aí? Entende? E esses caras são os 95% que não estão na academia. E provavelmente não vão estar, enquanto a nossa comunicação for, vamos dar uma six packs aí, barriguinha tanquinho, projeto verão. Isso não é importante? Não é verdade que isso não é importante, tá? A gente tem que diferenciar muito bem quando eu falo isso. Isso não é o core. Isso é uma parte. Cara, você acha que eu queria estar com a barriga assim ou eu queria estar com a barriga tanquinho? Mas o que eu prefiro? Estar com todos vocês aqui produzindo, trabalhando pra caralho ou gastando um monte de hora treinando? Entendeu? Também não precisa estar gigante, não precisa estar redondo, não precisa estar com dificuldade de locomoção. São equilíbrios que hoje, aos 40 anos, eu faço diferente do que eu fazia aos 20. Então, o cara de 20 anos tem uma comunicação, o cara de 40 anos tem uma comunicação, o cara de 80 tem outro. Seu Lu. Seu Lu. Nesse aspecto, acho que até as mulheres mais velhas são favorecidas, porque pelo menos elas se expõem mais a aula de dança, hidroginástica, cuidar de neto, e se for ver os homens idosos, digo dos nossos pais, sofrem mais, por uma questão cultural, né? Sofrem mais. Eles sofrem mais, porque quando o cara tá sedentário, não faz nada, Aposentado. e aí vai pra aposentar, e aí vai pra academia, musculação, né? Então assim, mesmo a mulher às vezes tem mais exposição a atividades que estimulam os próprios receptores do que os homens até. Eu estava conversando Idosos, com Wesley, e aí acaba caindo na história do Romário, né? Na história do Romário. Romário fazia futebol e não Aí, cadeira. exatamente, a gente pensa, o cara teve a vida ativa, a vida, assim, tempo de trabalho dele, vamos supor, ele aí se aposentou. Ele já não tem mais que acordar cedo para ir trabalhar, já não tem mais que fazer aquelas coisas que ele fazia antes. Né? Aí ele fala, preciso fazer alguma coisa, aí ele vai para academia. Aí na academia, bom. Não, mas o Romário não vai, ele vai pro futebol na bala. É que tá, ele vai lá no PP lá e. Não, eu digo assim, o aposentado, normal. Aí ele vai para academia reforçar a musculatura, digamos. E ele está deixando de fazer as coisas que ele fazia antes. Que às vezes são coisas que para ele, só se ele manter. Se manter fazendo, ele já vai estar. Sim, mas o que acontece é o seguinte, na prática esse cara não vai. Se você fizer um estudo, e aí cabe de novo que eu estava falando ontem, um estudo que a gente não tem, quantas pessoas acima de 65 anos estão nas academias hoje? A gente sabe que tem um público de academia, quantas delas são acima de 65 anos? Aí você vai perceber, vai achar o número X, quantas delas existem na nossa sociedade? Então se 4% estão na academia, 0,2% desse público está na academia. Mas por quê? Porque eles não sabem, eles não sabem que eles precisam de alguma coisa, eles não percebem que o corpo deles está definhando. Não, a gente só não fala com eles. A gente não comunica com eles. Eles têm outras necessidades, eles têm outra forma de te ouvir. Toda vez que você chegar e falar a academia como o cara entra, imagina que a sua avó está entrando na academia, aí tem o saradão, tem aquelas fotos do lado. O cara assim, tá, segurando o bíceps, o shortzinho caindo, sabe, com a foto aqui. Vai na bodytech, tem várias vezes. O Rifa, né? O cara tá suado, vai. Agora eu vou fazer a foto, é isso? Você acha que essa comunicação fala com ele?
Não, a Bodytech talvez abriu mão desse cara. O público dela é o bonitinho que quer ficar com o power. Agora, a gente precisa abrir mão. Esse mercado é bom. Lembra que a nossa é a primeira geração que ganha menos dinheiro que nossos pais. Na história da humanidade. A geração dos anos 2000 é a geração que ganha menos dinheiro que nossos pais na média. Tem cara que está ganhando mais que os pais. Mas na média, nossos pais tiveram desempenho melhor. Na média, quanto população. Não se esqueça que a gente é um grupo privilegiado de pessoas com acesso à universidade, com acesso a algumas coisas boas que as outras pessoas não tiveram. Agora, mesmo eu, por exemplo, tendo acesso às coisas que eu tive, meu pai nasceu na Barra Fria, né? O meu pai tem hoje no nome dele umas 6, 7 casas. Mas uns terrenos perdidos por aí, um dinheiro na conta que eu não tenho, e não cheguei nem perto de ter. Me emprestou uma grana recentemente para pagar umas contas da academia, entendeu? Então, mesmo. Mas naquela época você fazia carreira, né? Tudo bem. Empresa e tal. Hoje em dia a gente não tem mais A questão nem é essa, é a diferença mesmo. O mercado está funilando, poucos espaços bons, a maioria se debatendo aí pelos 5%, porque ninguém olha para os 95%. Porque ninguém olha. Lembra que eu falei qual é a tendência futura? As grandes empresas já sacaram. Pobre. Mais tem pobre, mais cresce pobre. Esses caras que. E não é bem visto eu pegar dinheiro do pobre, não, é eu ajudar o pobre e com isso ganhar dinheiro. Esse é a tendência do mercado. E isso passa pelo entendimento disso aqui. Fala. Por isso está na cabeça de você. Só um comentário, voltando à parte dos idosos. Você é especializado nisso mesmo. Eu fiquei uns 6, 8 anos trabalhando especificamente com idoso, né? Eles até entendem que exercício faz bem, que eles precisam fazer exercício e tudo mais. A maior rejeição deles com a academia é o fato de estar sozinho. É o fato dele ir no aparelho e fazer lá 3 de 10. Vamos conversar pra caramba, vai perder a periodização de esforço pausa e tudo mais. Mas se colocá-los numa situação social, dentro da situação de exercício, o engajamento é muito, muito, muito maior. Só isso. Tem um livro que eu li que chama, acho que não tem português, mas é tipo Mais Novo a Cada Ano. Que é um cara que se aposentou com 60 anos e ele entra numa depressão porque ele não tem, assim, mais estímulo na vida dele. Daí ele monta um plano de vida, assim, ele fala justamente isso, que ele começa a pedalar e volta a esquiar, tá? Hoje ele tem 80 anos, faz muita palestra nos Estados Unidos levando esse livro, e aí fez uma versão para mulher também, pela questão hormonal é outra história, né? Mas ele justamente fala que você tem que ter tem que ter mudar o foco da vida, né? Desde da sua vida social, então a atividade física tem que ser voltada para uma questão social, de grupo, de você sentir que você pertence a alguma coisa, porque quando você se aposenta, você não é mais, o sistema mais não te quer mais, você não é mais nada, entendeu? E isso faz a pessoa, e aí o que ele fala, que você estava falando do que vem antes, que a célula, ela sempre, ou ela degrada, ou ela evolui, de certa forma, mais ou menos isso. Então, ou se a gente para de dar o estímulo, é a partir daí que a gente, teoricamente, tudo isso começa a desligar. Exatamente. Mas aí, por isso que ele fala, o estímulo tem que ser sempre presente. Aqui tem um médico que fala e ele conta a versão dele como aluno. Mas é bem legal ele. O brasileiro, ele não tem culturalmente a preparação para a aposentadoria, né? Por isso que em idosos tem uma incidência muito alta de depressão. Então, inclusive serve para a gente, né, que daqui 20, 30, sei lá, alguns anos iremos nos aposentar, nos prepararmos, né, para isso, porque os nossos alunos atuais de terceira idade, eles não se prepararam. Então, também por isso que essa parte social, essa parte coletiva da atividade física se faz tão importante para eles. Você tocou um ponto muito legal, que você falou assim, eles perceberam que o que eles menos gostam na academia é estar sozinho. Esse sozinho pode me dar duas interpretações, a literal e a figurada. Então, estar sozinho no sentido de estar num canto da sala com ninguém olhando,
para eles, inclusive, tem medo, é muito complicado. Mas ele pode estar, o professor olhando ele, mas direcionando ele para um lugar que ele não quer ir. Então ele se sente não ouvido, vamos dizer assim. E nessa hora ele se sente sozinho também. Por isso que é muito mais fácil, como a Renata colocou, ou foi a Alessandra, eu não lembro, da dança. É muito mais fácil para a Alessandra. Você que é professor de dança, em vez de você. É muito mais fácil você convencer uma senhora a fazer uma aula de dança com você do que uma aula de musculação. E ela precisa mais da musculação do que da dança? Eu até diria que tecnicamente que sim, mas... Eu acho que não. Por que ela precisa mais da musculação do que da dança? Porque tem uma perda de força acentuada que a dança não... Aí é que tá. A sua leitura foi força igual a musculação. Agora, você pode usar os elementos da dança e explorar força com eles. Porque você está pensando na dança como dançarino. Você está pensando na dança como dançarino, você está pensando na dança como ferramenta. Por isso que a gente está discutindo outro dia. A dança como ferramenta, ela vai quebrar o gelo dessa mulher. Mas agora, em vez de você fazer esse passo aqui, assim, sei lá, por que você não faz ele abaixando e levantando? Força. E ela não precisa de força para levantar um caminhão na frente. Ela precisa de força para ela deslocar, para ela baixar, para ela no chão. É isso que ela quer daquele filho. Ela precisa desse estímulo, porque a falta de estímulo é isso que a Renata falou. Entendeu? Aí ó, uma leitura começa a mudar. Quando você pensou em musculação, você pensou, dança não tem estímulo de força, então ela vai tirar eu pensei nada. Não em elementos de dança, eu pensei na dança. Você dançando, por exemplo, sei lá, seja salsa, valsa, seja West Coast, seja... Dança russa não conheço, não posso falar. Mas aqueles cancão, por exemplo, você fica saltando aqui, amigão. É um estímulo de força aqui que tá muito bom, porque ela precisa para desempenhar. Sim. Porque o que é o idoso? Bom, para a gente entender o que a gente tem que dar, a gente tem que ver qual é a busca e qual é a necessidade. O que é uma pessoa de 70 anos, qual a demanda de força que ela tem? Primeiro, aguentar o peso corporal dela já é a demanda. Incrível. Então, ficar em pé, fazer uma atividade em pé já é... Como ela ficaria feliz? No banheiro, acho que é mais difícil do que ficar em pé. Vamos pensar. Andar, sentar, subir escada, fazer compra, tomar banho. Vamos pensar, não idoso no fim, aquele idoso de 70 anos. Guardar as compras. Guardar as compras, ficar com o neto. Pô, pra isso não precisa fazer leg press com você. Para com isso, não precisa. Então, ela sendo estimulada, tipo, faz um lunge aqui, ó, e volta. Aqui tá difícil, dá a mão pra ela, coordena ela. Sabe, só 3 vezes por semana, umas coisas com esse tipo de intensidade, vai mantê-la ativa, coordenada. O treininho que a gente fez ontem lá, vai lá, velho, não precisa pôr peso, só o braço aqui, ó. Cara, pensa só por isso, para não perder elemento assim. Pensa na minha capacidade, no meu tamanho, um peso de 1 quilinho que eu usei, tô todo dolorido. Você acha que proporcionalmente com uma senhora de 70 anos só usar os braços, não vai gerar para ela um estímulo de força fodida? Porque força, lembra, é uma grandeza da física, que ela pode ser estimulada através da inércia, da vibração, de uma situação. Fala. O processo de envelhecimento traz uma perda muito grande de massa muscular, né? A gente sabe disso. E a massa muscular é o que dá essa estrutura, tanto de coordenação, de movimento e tudo mais. Se fizesse a associação de um treinamento como o que a gente está vendo, essa metodologia, com um treinamento de força. Então, mas quem falou que eu não faço treinamento de força? Aí que tá, quem falou que essa metodologia não tem força? A gente tem que primeiro, e é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, musculação não é força. Musculação é uma atividade que preconiza desenvolver a força também. Ou seja, um pedreiro não faz musculação, é forte pra caralho. Então, musculação não é força. Primeiro conversa. E associar a musculação como a única forma de desenvolvimento de força é um dos grandes problemas que a gente tem. Dos grandes problemas. Segundo, eu tenho que entender se claro que a idade lá na frente, no final da vida, realmente, a gente já teve parente que morreu, assim, acompanhou o finalzinho da vida dele, você percebe que de repente passa o último mês de vida dessa pessoa, dela assim, alguém já teve essa percepção? Já lembro do meu avô, o último mês de vida do meu avô era um cara maior que eu, cara. Meu avô era um cara que era uma tora, velho. Só que o último mês de vida dele, ele parecia um bebê. Ele mingou. Só o último mês. Então, quando você começou essa frase falando assim, a gente sabe que o envelhecimento gera a perda da massa muscular. Perda da massa muscular.
A pergunta dela tem a ver. O que será que veio primeiro? Eu envelheci, perdi massa muscular, ou eu parei de estimular e isso fez. Porque, sei lá, enquanto eu estiver jogando bola todo fim de semana, eu tenho que estimular. Parei de jogar bola, não tenho. E o corpo se adapta ao estímulo que a gente dá. É claro que chega uma hora que isso se torna irreversível. Mas uma coisa é a ladeira está assim, a outra coisa é a ladeira está assim. Então é esse que é o grande lance. Será que assim, é irreversível isso? Então ferrou. Não. Será que eu consigo atrasar esse processo? Não deixando que os caras aí durmam? Porque quando esses caras começam a dormir, o que começa a acontecer? Eu vou andar com fragilidade na perna. Eu não sei andar, eu não sei desacelerar, eu fico com medo, aí eu vou lá no corrimão, e aí eu vou segurando. Você entende que isso aqui, e eu vou fazendo isso vira uma bola de neve, só vai perder. Eu tendo a não andar mais. Eu tendo a não andar mais, o cara que estava sentado, ele dorme, deita lá. Ele dorme. Porque ficou muito tempo sentado, cansou, encheu o saco. E esse dormir não é literalmente figurado. São conexões que vão se perdendo que depois talvez não resgate nunca mais. Não restabelece a sinapse. Não restabelece nunca mais. Então, ó, puta cara, isso aqui, cara. Isso aqui é coisa que a gente não sabe. Os outros então têm a menor ideia que não sabem disso. Então não passam atrás. Isso é um privilégio saber que a gente não sabe disso hoje. E aí sim a gente vai buscar um mercado que hoje não está sendo escutado aqui, que sendo sozinho, ninguém fala com ele. Depois os mercados que não falam com ele, né? Quando a gente pensa naqueles caras lá que, vamos pensar em medidas trabalhistas, lá, falando da reforma trabalhista. Os grandes empresários querem porque querem essa reforma trabalhista porque desoneram eles de um monte de coisa, tal, não sei o quê, e as leis são da década de 40, os caras se sentem amarrados, não conseguem contratar, não conseguem investir, não conseguem não sei o quê, legal. Então, tem uma bancada lá de empresários que estão atendendo esse interesse. Por outro lado, existem os movimentos sindicalistas, os caras lá que estão protegendo isso, que protegem o trabalhador, que estão protegendo não sei o quê, blá, 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 blá. E aí estão brigando porque esses caras vão trabalhar a vida inteira lá na fábrica, vão se fuder, precisam ter esses direitos, precisam ter essas coisas, legal. São só esses dois caras que falam. Onde nós estamos nesse espaço? Você não é nenhum dos dois. Você é um mega investidor, empresário, fudido, dono de indústria, caralho, olhando que é rico. O resto é tudo pode. A gente não é dono de indústria. Então os deputados lá que estão tentando aprovar determinadas leis não estão olhando para você. Estão olhando para algum tipo de coisa. Aí quem está olhando? Então o outro lado tem que estar olhando para mim. Cara, o sindicalista também não está, bicho. Porque a gente, alguns de nós somos empresários, mas não é desse empresário que aqueles caras estão falando. Entendeu? A gente tem 5, 6 funcionários que pagam lá as duras penas, algumas vezes não conseguem registrar. É um outro mercado, é quase que um mercado. Quem defende a gente? Quem fala com a gente? Porque ao mesmo tempo, assim, cada personal, ele é empregado ou empregador? Qual desses dois estão falando com ele? Porque um fala com o empregado, outro fala com o empregador. Ele é o quê? O sindicalista vê ele como empregador. E o empresário vê ele como empregado. Ninguém fala com ele, bicho. Entendeu? E aí como você se sente nessa hora? Completamente desamparado. 95% do nosso mercado é esse. Ou você acha que todo mundo tem o ego aqui, que só está preocupado com o tamanho da bunda? Não é assim, gente. E já mudou isso. Esse discurso era muito forte, né? 6, 7 anos atrás. Já mudou muito. A gente sabe, a gente tem alunos. Todo mundo aqui deve ter um aluno mais idoso, com uma dificuldade, ou um veio buscar uma reabilitação. Hoje, por exemplo, não cabe aquele figura do Paulo Cintura para representar a gente. Mas ela era clara, ela era exata a representação da nossa área quando foi lançada. Entendeu? Então, se eu tenho que deixar um legado para vocês, é esse legado. Abre os olhos, coloca aqueles óculos e não tira nunca mais. E esses óculos tem que enxergar tudo, né? Tem que enxergar as pessoas, tem que enxergar o mercado, eles têm que enxergar você, as suas necessidades, suas aspirações, suas realizações. Então agora a gente tem óculos e tem coração. O coração do Homem de Ferro, né? É o coração do Homem de Ferro. Então a gente está fazendo o nosso biohacking aqui. Estamos colocando olhos que enxergam, visão além do alcance, mas sem perder um coração que sente. Que aí a gente fala desses públicos, a gente percebe as aflições desse público. E a gente consegue, de alguma forma, transformar
ao nosso mundo ou entregar mais. E para isso ser bem sucedido, ser bem reconhecido, ter a nossa sensação de missão cumprida. Gostoso da sensação de missão cumprida. Todo mundo aqui já teve alguma hora na vida, teve no trabalho, eu falei da ontem. Talvez você nem ganhou tanto dinheiro por isso, mas você se sentir tão realizado, porque isso fala da tua alma, fala do seu coração. Então é isso, gente. Nós estamos caminhando para a nossa última reta final agora. Reta final agora do nosso mentorship vai falar as partes musculares e articulares que estão faltando, um outro princípio que ainda está faltando, um pouquinho de alguns métodos que está faltando e a preparação para a prova final. É isso que resta aqui para a gente. Queria agradecer a presença de todos. Mais um evento que para mim foi muito bem sucedido, estou muito contente. Um desafio enorme, como eu já falei para vocês alguma vez, um desafio gigantesco estar aqui. Novamente quero agradecer a todo mundo.